Olá, esse é o programa Momento Político do Grupo Hoje. Temos o prazer de receber o senador Wanderlan Cardoso, presidente da CAI, comissão mais importante que tem no Senado e, mais do que isso, pré-candidato a prefeito de Goiânia pelo PSD. Seja bem-vindo, Wanderlan. É um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado pela gentileza em bater um papo aí com nossos ouvintes e também com o Grupo Hoje. Prazer enorme estar aqui com vocês. Meu bom dia ao Gabriel, bom dia a todos que nos acompanham. Bom dia a você que está nos vendo, nos assistindo, nos ouvindo. É um prazer enorme. Um abraço. Ao meu lado aqui, colega Gabriel. Muito obrigado aí pela gentileza. Prazer. E vamos engatando logo uma pergunta. E aí, como é que você está vendo aí o cenário, vários pré-candidatos, empatado, embolado, segundo algumas pesquisas, você em primeiro, Adriana Costa, o Gaia empatado, aí vem os demais. Como é que você está vendo o cenário em Goiânia com a entrada do Sandro Mabel no jogo? Olha, toda eleição, a gente que já participou e tem um pouco de experiência, toda eleição é isso, né? Tem as novidades. Pesquisa é o momento, né? É o momento em população agora que vai começar a interessar pelas eleições municipais, né? Especialmente aqui em Goiânia. Então eu vejo de uma forma muito natural. Você pegar aí, os candidatos de direita são alguns, né? De extrema direita, de direita, né? Tem a candidata da esquerda. Mas uma coisa já está definida, pode ter certeza. É uma campanha de 2 turnos. Né? Então, os candidatos aí têm que ter uma certa paciência até e não ficar se degladiando aí, porque nós temos aí o segundo turno, né? Eu vou fazer uma pré-campanha bacana, uma campanha bonita, como eu sempre fiz, com certeza. Vou pegar esse gancho aí, segundo turno, pegando carona na sua observação. Segundo turno, hipoteticamente, se der um candidato, por exemplo, Adriana Costa, esquerda, você terá, obviamente, o apoio. Você acha que pode ter o apoio aí do grupo do governador Ronaldo Caiado, por exemplo? Olha, a gente vai trabalhar para que tenha, né? Caso eu vá para o segundo turno, eu vou trabalhar para que isso aconteça, não somente do grupo, né? Mas todos aqueles que estão colocando suas pré-candidaturas e que, porventura, não vá para o segundo turno. Então, nós vamos trabalhar, sim, para que tenha apoio. Hoje tem aí pelo menos assim, tem uma movimentação em torno de buscar o vice. O vice, normalmente, tradicionalmente, na política, é um dos últimos momentos. Mas algumas pré-candidaturas já estão antecipando. O caso do Gaia, que é do PL, seu adversário, já deve anunciar aí o vice. Você tem em mente algum vice dentro de algum grupo desse? Porque, aliás, o seu grupo está muito restrito ainda. Mas você tem em mente algum vice que possa aglutinar mais força dentro da sua pré-candidatura? Wilson, eu tenho os pés muito no chão, sabe? Então, quando você for falar aí de partidos, de coligação, de estar juntos, aliás, você pega o governador, a base dele é muito grande, né? Os partidos maiores estão com o governador. Fora isso, o PL, por exemplo, que não está na base, vai ter candidatura, vai ter o seu candidato. Então, eu trabalhei e estou trabalhando. Lógico, o que vier, as discussões, nós temos aí 4 meses, quase 4 meses, de pré-campanha. Essa coligação que pode vir outros partidos vai ser definida ali próximo das convenções. Pode ser que venha mais partidos, mas hoje eu trabalho já pensando até mesmo numa chapa pura do PSD. Então, os possíveis vices, nós já temos bons nomes dentro do partido, certo? Posso até citar para você, certo? A Helena, que é uma empresária do setor de geração de emprego e renda, uma profissional bem
bem atuante. Nós temos a Sucena, que é presidente do CRC, que vem fazendo, olha, um trabalho aí renovador, né? Um trabalho bacana no Conselho Regional de Contabilidade. Dentro do partido nós temos o inspetor neutro, que é da área da segurança, que é não precisa nem falar, acho que quase todos os dias está aí falando sobre segurança. Então tem bons nomes, né, o PSD. Mas isso aí vai ser definido mais para frente, né? Nós vamos estar dialogando e conversando, que, aliás, é bom que se frise, que se diga isso. O PSD, ele não fecha portas nem proíbe diálogo com nenhum partido. Porque tem um grupo que está, inclusive, no conversa governo. Com todos, dialoga com todos, sem problema nenhum. E meu perfil também é esse. Eu não tenho perfil de ficar com extremismo, nem em discussão nenhuma. Senador, o senhor citou o nome de 2 mulheres. Seria esse o perfil mais adequado para o senhor hoje, compor a vista do senhor ser uma mulher para a prefeitura? Não é só isso, não, o Gabriel. A pessoa tem que ter determinação, tem que ter capacidade, tem que ter compromisso, tem que entender de gestão. E eu, em hipótese alguma, também não é perfil meu, escolher vice só porque um grupo indicou e outro. Não, a pessoa tem que vir com compromisso em ajudar a administrar. Eu, quando prefeito e senador Canedo, soube escolher meus vices que tiveram papel ali determinante na administração. Hoje, no Senado Federal, olha, quem que é meu primeiro suplente? Pedro Chaves, a experiência de 5 mandatos como deputado federal, que me ajudou muito e ajuda até hoje, certo? É uma das tranquilidades que eu tenho em caso eleito, é que vai ficar no meu lugar ali uma pessoa comprometida, que tem capacidade mesmo em ver os problemas do nosso país e ajudar, né, do nosso Estado. Então, não precisa ser necessariamente uma mulher, né? Porque tem gente que acha, não, sendo mulher e tal, só para dizer. Mas quando eu vejo muitas pessoas que, às vezes, vai por esse caminho, quando ganha as eleições, na administração, não privilegia as mulheres. No secretariado. No secretariado. A minha primeira vice em Canedo foi uma mulher, Ângela de Camargo, participou ativamente da administração. Mas ali no meu secretariado, as pastas mais importantes eram conduzidas pelas mulheres. Saúde, educação, previdência, são várias, a cultura, várias áreas que foram as mulheres. Certo? Por isso que teve aquele êxito, a nossa administração. Então, soube conciliar os homens e mulheres, mas cada um de acordo com a sua capacidade e o seu, né, o seu interesse mesmo, e está contribuindo. Por falar em mulheres, como é que está a nominata de vereadores aí montada pelo PSD em Goiânia? Muitas mulheres, preencheu a cota. Acho que tem até mais do que a lei exige, né? As mulheres, aliás, resolveram participar mais. Eu estou vendo aí muitas candidatas a prefeitas, a vereadoras por todo o estado de Goiás. O PSD mesmo está com muitas candidatas. Tem município aí que as candidatas são mais do que os candidatos, né? As mulheres resolveram mesmo, falaram, não é só da boca para fora, não. Que, né, o pessoal fala que as mulheres é importante, isso, aquilo. Agora nós queremos participar efetivamente. Não é só para a inteira, não. É participar das decisões do município, do estado e do país. Posso pegar carona aqui numa pergunta? Sim, Senador, eu queria retomar um ponto que, enfim, foi alvo de discussão no começo desse ano. O vereador por Goiânia, Lucas Quitão, ele tinha se colocado como pré-candidato do PSD. E logo em seguida o senhor até gravou um vídeo com o Gilberto Kassab, anunciando que o senhor seria realmente o nome do PSD para a Prefeitura de Goiânia. Hoje ele até mudou de partido, mas eu gostaria de saber como que o senhor avaliou esse momento, esse período que houve algumas lideranças dentro do PSD diziam até que havia um racha ali, um grupo que apoiava o senhor, um grupo que apoiava a candidatura dele. Como que o senhor avalia depois que passou esse momento e hoje também qual é a sua visão a respeito de candidaturas, pré-candidaturas de jovens na política? Olha, tem muitos jovens que participam com qualificação, que têm, né, um interesse mesmo de participar. Olha, nós vemos aqui, tem projeto, isso. Eu vejo muitos jovens aí que
que está dando show na política, né? Mas tem alguns que querem aparecer, né? Então, esses que querem aparecer, às vezes é de um mandato só, não vai muito para frente, porque as pessoas estão de olho. Quais as ações que estão fazendo quando teve a oportunidade de ter um cargo, né? Então, dentro do PSD, e é natural, parte do PSD está no governo, né, do governador Ronaldo Caiado. Então, parte vai seguir o que determinou o governador. Então, aqui nós temos que ir com fulano, aqui nós temos que ir com ciclano. Então, essa é a determinação. Agora, o partido tem rumo, hoje tem presidência, né, foi muito bem conversado e dialogado. O pessoal que está aí falando que não teve a oportunidade, todos tiveram a oportunidade, inclusive, em várias entrevistas eu disse que o PSD não é refém só da pré-candidatura do senador Vanderlan. Citei vários nomes, inclusive o do Francisco Júnior, foi citado, do próprio Vilmar, o Cairo Salim, todos aqueles que tiveram interesse em manifestar, eu estava falando sempre. Não é refém, tem líderes dentro do partido. Então, todos tiveram a oportunidade de colocar suas pré-candidaturas. Agora, a gente viu aí que teve pré-candidatura, como é o caso desse rapaz, colocou, mas era a mídia, né? Tá aparecendo e nem foi atrás, nem vingou, da forma que não comunicou a direção que fez um evento separado, mas está no papel dele, direito dele, eu disse, hora nenhuma, disse, olha, ele que vai atrás, vai buscar os votos, vai viabilizar a sua candidatura, vai ajudar a montar chapa de vereadores, né? Eu, como pré-candidato, ajudei a montar a chapa de vereadores e vereadoras do partido. A função de quem quer ser candidato é ajudar, trazer pré-candidatos para dentro do partido e contribuir com o crescimento do partido. Bom, eu vou desviar um pouco aí do foco Goiânia. Vou para uma cidade muito importante, um município muito importante, que é Rio Verde. O PSD tem lá 4 pré-candidatos a vice do Lissauer. Nomes importantíssimos, fortes, são lideranças que têm uma densidade eleitoral e credibilidade muito grande dentro da cidade. É uma profusão muito grande de pré-candidatos, não é não? Isso mostra o quê? Mais uma vez, né, o que eu acabei de falar, né? O PSD tem muitas lideranças. Ali em Rio Verde, o presidente, o Danilo, ele é o primeiro suplente de deputado federal, né, pelo partido. Tem vereadoras ali que veio do partido, influentes, vereadores numa votação muito boa, e tem a vereadora Nayara, que inclusive para prefeita, quando se coloca ela na pesquisa, ela está bem pontuada, seus 9%, 10% aí, entendeu? Agora é uma decisão, e eu disse para eles agora esses dias quando fui lá na Tecno Show, é a decisão deles, eles têm que discutir isso a exaustão, ver o que é melhor, discutir com o candidato, que é o Lissauer, né, o pré-candidato a prefeito, e se vai ter, quem que vai ter o maior número de apoio, quem vai contribuir mais para o projeto. Da parte nossa aqui, da direção estadual, não é meu perfil ficar interferindo em municípios. O Lissau, inclusive, me disse, falou, olha, eu tenho um compromisso com o Vanderlan, o candidato, obviamente, tentando o Oswaldo, mas se não der, o vice é do PSD. É verdade. Ele deixou... Esse é um compromisso que eu tenho com o Vanderlan e vou honrar. Foi o que ele disse. Lissau está liderando as pesquisas, tem projetos, deixou um trabalho bonito na Assembleia Legislativa. Aliás, construiu a Assembleia Legislativa, né? Muito tempo parado. E é um fortíssimo candidato ali na cidade de Rio Verde. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Bom, senador, eu sei que o seu tempo tá curto, mas gostaria que você falasse um pouco como é esse imbróglio que está aí no Congresso, do PERSE, e agora parece que um jabuti aí das prefeituras, desoneração de folha. Como é que, pela sua experiência, e você é um muito ativo dentro da CAI,
na Comissão de Assuntos Econômicos e, de uma certa forma, acompanha isso com lupa. Dá para ter uma negociação para resolver o PERS e, ao mesmo tempo, a desoneração da folha, diante do clima que está vivendo hoje? E só um adendo, como que está também a questão dos prefeitos, né? Se os prefeitos, o senhor você tem havido muita procura dos prefeitos ao senhor para tratar dessa questão especificamente? Sim, a nossa Associação Goiana dos Municípios, presidida pelo Carlão, é muito atuante, e a Federação Goiana dos Municípios também, com o Haroldo Naves, que é o presidente. Eles são muito atuantes. Quase todos os dias eu recebo mensagem deles com os assuntos que é de interesse dos municípios. E eu sou municipalista, né? Já fui prefeito, sei dessas... Essa questão, quando nós incluímos os municípios até 149 mil habitantes, foi feito todas as contas. Os municípios passam por dificuldades. Se o presidente Lula disse que é municipalista, que apoia os municípios, então dá para a gente ter, né, esse benefício aos municípios, pelo menos por um período aí que vai até 2027, se eu não me engano, desses benefícios para que os municípios tenham, né, eles possam se equilibrar melhor. Então não vi, e o Congresso, a forma que o Executivo encontrou de recorrer ao STF, está dando muito ruído, isso não é bom, isso é um esticar de corda com o Congresso, e nós estamos vendo aí a confusão já devido a isso, né? Recorrer ao STF. Bom, se nós votamos esse projeto, desoneração da folha, incluído os municípios, votamos. O presidente foi lá e vetou. O Congresso derrubou o veto, ou seja, o Congresso não aceitou, certo? E o Congresso tem mostrado, tem sido aí, com esse governo, tem aprovado praticamente todas as mudanças. Extremamente generoso. Generoso. Né? Nós tivemos aí, logo antes de assumir, nós tivemos aí a aprovação aí da PEC da transição. Aprovou, inclusive imposto, ampliando a receita. Aí veio governo. O voto de qualidade do CARF, a reforma tributária, aí veio essa famigerada MP 1185, que tirou competitividade de todos os estados, afetou em cheio o nosso estado de Goiás. Né? Então o Congresso, embora a gente não concorde com muito do que foi aprovado, essa questão da 1185, trabalhei muito contra essa MP. Eu acompanhei, você fez inúmeras reuniões. Muitas. Discutiu. E olha, se é uma coisa que foi uma derrota assim, amarga, foi essa, porque eu nunca contava que a maioria dos senadores e deputados iam aprovar um absurdo desse. Tanto é que está aí, alertei muita equipe econômica, inclusive o ministro Haddad, que o governo não ia ter esses recursos, porque ia judicializar e está aí tudo sendo judicializado. Então é ruim, essa queda de braço entre os poderes é muito ruim. O Supremo já vem com esse desgaste muito grande com a população. E agora vem essa interferência no Legislativo, em especial no Senado, então fica pior ainda. Né? O país perde, o Executivo perde, o Legislativo perde, o Judiciário perde. Mas sempre tem os bombeiros. A gente aposta muito que os bombeiros venham para acalmar. Quem são os bombeiros? São o próprio Congresso, o próprio Executivo, porque no Executivo tem aqueles mais aloprados, mas tem aqueles que têm a cabeça no lugar, como o ministro Haddad, que é um articulador. Nesse ponto aí, ele jogou um pouco de gasolina ali na fogueira, mas eu acho que já começou a ter os efeitos contrários, né, a essa interferência do Judiciário, do STF. Então, daqui para frente, você pode ter certeza que as coisas vão acalmando. Sempre é assim, tem aqueles períodos aí de fala desencontradas do presidente da Câmara, presidente do Senado, do presidente da República e vem também do Judiciário. Essas falas desencontradas, mas depois as coisas vão acalmando, né? É o que eu espero e vou trabalhar para isso. Eu escrevi isso na coluna Xadrez hoje, dizendo que o Lira e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, estão fazendo mais fumaça sem nenhum calor. Então, vai se acomar. Mas, na verdade, quando se mexe com algumas emendas dos parlamentares, aí mexeu com o vespeiro, né? Porque todos os parlamentares têm seus compromissos que é feito em suas bases. Né?
Eu tiro por mim, eu trabalho em todas as áreas. Quando você destina um equipamento para um hospital, você está equipando um hospital municipal, quando você leva recursos para os municípios, os arranjos produtivos locais, né? E esses recursos o executivo fica segurando, né? Eu acho que o governo atual ainda não caiu a ficha que o Congresso de hoje não é o mesmo do passado. O Congresso hoje tem vida própria, não é... O parlamentar hoje ele vota de acordo com a sua consciência, né? Não é mais... se você não votar aqui, você não vai receber o recurso. Acabou isso. Do Temer para cá, acabou. Né? Então, o parlamento, cada vez, não é só em Brasília, a Câmara dos Deputados e o Senado, não. As câmaras municipais, né, as assembleias legislativas, estão tendo vida própria. Né? O deputado hoje, olha, eu quero colocar um recurso na saúde, eu quero colocar um recurso para a compra de uma máquina ou para um arranjo produtivo local, agricultura familiar. Eu não quero que seja direcionado no que o governo quer, eu quero que, né, no que eu trabalho. Não é? Então, mudou muito. Olha, eu luto muito e brigo para que chegue. Agora mesmo atrasou aí uma série de pagamentos. Ressonância magnética do Hospital das Clínicas, ressonância magnética da Santa Casa de Anápolis, tem asfalto em alguns municípios. Até recursos que vai para a agricultura familiar, que são recursos menores, estão segurando. Para que isso? Não é combinado, não é o direito? Então pague que vai ter menos atrito. Né? Mas, de certa forma, como é que o senhor avalia essa questão, até uma expressão cunhada pelo Sérgio Abranches, né, do presidencialismo de coalizão? O senhor acha que o executivo hoje ele não está refém a essa questão do parlamento e liberação de emendas e claro a articulação? Olha, quanto que é na o orçamento? prática? É só nós vemos quanto que é o orçamento. Quanto que é o orçamento da República? O que tem hoje para as emendas parlamentares? É mínimo esses valores. Então não pode dizer que o legislativo quer mandar no executivo. Não, é que hoje as emendas são impositivas. Antes não era impositiva. Então o executivo pagava se ele achasse que aquele parlamentar estava votando com 100% da forma que eles queriam. Não é assim mais. Tem que negociar casa a casa. Tem que negociar. Por isso que tem o parlamento. É o parlamento. Tem que falar, tem que conversar. Pluralidade de ideias. Aí está aí as questões de essas discussões que a gente está vendo aí por último. Certo? Você vê, o governo quer voltar agora o DPVAT. Está discutindo. Bom, o DPVAT, o que aconteceu com o fundo? Acabou o dinheiro do fundo? Bom, pelo que eu vi, acabou o dinheiro do fundo. Mas o DPVAT vai beneficiar quem? Certo? Eu estou discutindo, eu vou ter reunião agora, pedir para marcar com os mototaxistas, com aquele pessoal, quem que interessa o DPVAT? Seguro, para o mototaxista, interessa para quem tem carro mais velho, que não tem condições de pagar um seguro. Motorista de aplicativo. Motorista de aplicativo. Porque quem tem um carro melhor e tudo, ele paga o seguro DPVAT, mas ele faz o seguro do seu carro. Sim. Da sua frota, se for o caso. Né? Ele não usa seguro DPVAT, mas o que ele paga ajuda a beneficiar aqueles menos favorecidos. Então, essa discussão ela tem que ser feita agora. Não é porque o governo quer voltar, porque o fundo do DPVAT acabou. Tinha muito dinheiro no fundo. Acabou em dezembro, segundo o governo. Acabou em dezembro. Então, quem é que vai pagar agora? Quando uma moto acidentar e tudo mais, ou o motorista de aplicativo, que o que ele tem é isso aí, paga R$100 e poucos e tem o seguro. Ou então vai ter que fazer um seguro total aí, se ele quiser, ou contra terceiros, que fica muitas vezes mais. Né? Então, essa discussão agora, eu vou ouvir esses que são mais beneficiados. Né? Agora, é igual essa lei que nós aprovamos lá Nós aprovamos um projeto de lei de minha autoria, lá na minha comissão, terminativo, certo? Reduzindo o imposto de renda, que hoje é a base de cálculo. Interessante, nós falamos de motores de aplicativo, motorista autônomo, taxista, certo? Esse pessoal, o que a Receita Federal fala? Isso é antigo, não é desse governo agora, nem do governo anterior, isso já vem de muito tempo. A Receita Federal pôs uma norma em que
Esses motoristas, eles vão ter aí 40% de despesa para eles manter sua moto, manter seu carro, manter seu caminhão. 40% de despesa. 60% ela diz é lucro. Onde já se viu isso? 60% vai presumido? ser lucro. Presumido. Aplica-se o imposto de renda em cima de uma margem de lucro de 60%. Esse foi um projeto a pedido da Organização das Cooperativas do Brasil. Tem muita gente, motorista autônomo, pessoal de aplicativo, tudo que está nas cooperativas. Então, quando o Luiz aqui passou para nós, junto com o Márcio, que é o presidente nacional, falou, dá para nós corrigirmos isso, aí elaboramos esse projeto de lei a 4 mãos, certo? E foi aprovado por unanimidade. Ninguém votou contra. Então, nós reduzimos para 20%. A base de cálculo vai ser 20%, não 60%. O que está acontecendo hoje? São quase 3 milhões de pessoas que estão nessa situação. Dentro dessas categorias. Quase 3 milhões, certo? Então, o governo finge que arrecada e eles fingem que paga. Quem é que vai pagar imposto de renda em cima de uma base de cálculo dessa? Então, com essa redução para 20%, as pessoas vão vir para a formalidade, vai colocar na sua declaração de imposto de renda, porque aí ele vai chegar para pleitear um financiamento em condições de juros mais favoráveis, entendeu? E quem que não quer estar na formalidade? Eu tenho dito muito e discutido muito na reforma tributária agora, com a equipe do Ministério da Fazenda, lá do ministro Haddad, que o imposto alto, a sonegação fica tentadora. Claro. Isso deu o caso dos cigarros para ele. Fiz a conta de padeiro, que a gente contrato, faz conta de padeiro, entendeu? Conta simples, né? A conta de padeiro é continha simples. E bate. Entendeu? Então você pega o cigarro, que é o imposto maior que tem, chega a ser 82%. E o que acontece com o cigarro? Vai quase tudo. Fabrica aqui, vai para o Paraguai. E volta, né? Contrabando. Porque vai sem imposto nenhum. É exportado sem imposto. Aí volta. Como o imposto é muito alto, dá para pagar tudo no meio do caminho e sai distribuindo pelo Brasil. Entendeu? Se o imposto fosse quer dizer, exporta e importa. É porque a exportação, quando você exporta, é 0 de imposto. Então, você exporta para lá. Se o imposto aqui dentro chega a ser 82% de imposto, então vai para lá, tem as distribuidoras, aí o pessoal que tem seus barquinhos, tá ali, vai ali, compra o cigarro lá, certo? Põe nas canoas, atravessa o corguinho ali, aquele riozinho, atravessa para cá e já sai entregando para o pessoal. E esse pessoal sai carregando cigarros aí para Goiás, para São Paulo, para tudo quanto é lugar, entendeu? E isso eu expliquei lá para o ministro. Ministro, olha aqui, ministro. Porque a gente estava discutindo sobre os impostos agora do pecado, que eles estão falando da regulamentação. Refrigerante. Refrigerante. Primeiro, o refrigerante adocicado, né? Mas não é mais. O refrigerante já tem a lei aí que é obrigada a 50% de redução, então não é mais. Já Coca-Cola, outros... aí vem mais as outras bebidas, não sei o que e tal, já está num patamar de imposto que ninguém aguenta. A discussão agora, eu tenho chamado muito isso, sabe? Falado com os empresários. Tive uma reunião agora com o setor de lácteos do Brasil inteiro, um representante de Goiás também, muito preocupados, né? Quem é que vai decidir quais os produtos que vão estar aí composto nesse imposto do pecado, né? Qual que vai ter a redução de 60%? Qual que vai ter a alíquota 0%? O momento é agora, tem que estar todos atentos. Eu tive uma reunião com o pessoal aqui da construção civil, e o pessoal do Secov, Antônio Carlos, preocupadíssimo. O momento é agora, gente. Não podemos, vocês têm que sentar, vamos para cima. Né? Momento que o governo só quer dizer que está mandando os textos para o Congresso. Mandando para regulamentação. Agora foi. Inclusive, gostaria de pegar carona nesse assunto, porque semana passada, né, houve, então, o Executivo mandou a primeira etapa, né, dos textos para o Congresso Nacional para ser aprovada a regulamentação. E aí eu queria puxar para o seguinte ponto. Em Goiás, a gente tem visto a discussão que o governador Ronaldo Caiado tem feito a respeito desse assunto, e ele tem sido muito enfático em dizer isso abertamente,
que vai judicializar a reforma tributária no Supremo Tribunal Federal. Ele quer levar esse assunto para lá. E o ponto principal dele é a questão da perda de autonomia dos estados, né, com a promulgação, com a regulamentação da reforma. E eu gostaria de ver como que o senhor também vê essas falas que o governador tem feito sobre a reforma tributária. Porque a gente sabe que se, por um lado, a gente tem a questão da simplificação dos impostos, a gente tem aí uma discussão também de alíquota e tal, tem também essa outra vertente da reforma, que é a perda de autonomia. O senhor também vê dessa forma? Não, eu acho com que a criação do comitê, né? Acho que são pontos diferentes. Por exemplo, a reforma tributária, nós temos aí quantos anos discutindo ela? Já vai para quase 40 anos. Sim. Se você perguntar até os meninos das creches, eles querem a reforma tributária, de tanto assunto que já foi discutido, debatido e tal, entendeu? Reforma tributária. A reforma tributária que vai atender a toda a nação, estado por estado, aquela perfeita, ela não vai existir nunca. Esquece de falar, olha, vai atender o Brasil inteiro. O Brasil é em dimensões continental, gente, certo? Agora, o que nós fizemos ali no Senado Federal? A reforma tributária, o texto original que aprovou na Câmara dos Deputados, aí eu dou razão para o governador, ela era danosa. Que é bem diferente da reforma que era discutida Foi numa semana atrás. lá na Câmara dos Deputados, discutiu e aprovou. Uhum. Teve um período lá de meia-noite até 2h30 da manhã que aprovou coisa que, certo? Quando ela chega ao Senado, já não foi a mesma coisa. Lá na Comissão de Assuntos Econômicos, eu criei um grupo de trabalho. Olha que na minha comissão tem ali senadores e senadoras que entendem da questão tributária. Nós fizemos ali inúmeras audiências públicas, ouvimos vários técnicos para discutir a reforma tributária, até mesmo para aqueles senadores e senadoras que não entendessem, passar a entender o que estava em discussão. Para vocês terem uma ideia, só eu aprovei 16 emendas, só eu. Imagine a quantidade dos Os outros senadores. O relator, Eduardo Braga, fez um relatório muito bom. Então, nós atendemos aí, até a pedido do governador, vários pontos que prejudicavam o Estado. Agora, se falar assim, é uma reforma tributária que vai ser aprovada para beneficiar só Goiás, não vai existir. Então, vai ter a parcela de contribuição de todos os estados. Tem alguns governadores, inclusive aqui em Goiás, que aproveitando da reforma tributária, que daqui 10 anos que vai ver o que vai ser para cada estado, município, que vai começar, já começou a aumentar as alíquotas do ICMS. Esse mês aqui já tem 12% a mais. Uhum. E eu não estou vendo isso sendo discutido. Não estou vendo as entidades aí abrir o bico e dizer, olha, né? Aumentou 12% no momento difícil. E o Estado não está precisando desse dinheiro. Não está. Entendeu? Então, teve alguns que anunciou, voltou atrás. Mas aqui permaneceu. Aumentou de FAO, aumentou o ICMS. Então, tem alguns aí que já está baseado nisso, com esse discurso de que não, a reforma tributária vai isso, vai aquilo. Agora, mais uma vez, eu falo aqui, nessa entrevista aqui, até em tom de alerta. Nós temos que ficar atentos. Não é só eu, não. Nós temos mais 2 senadores aqui, nós temos mais 17 deputados e deputadas. Ficar alerta, primeiro, que vai ser discutido agora na Câmara, que não seja só uma semana. Uhum. Ficar alerta agora no que vai ser aprovado. Porque lá no Senado a discussão vai ser mais dura. Vai ser mais dura. Nós estamos atentos aos setores, principalmente aqueles que nós atuamos muito no nosso estado. É medicamento, é o agro, área de serviço, área de comércio, é a área da indústria. Nós estamos atentos a isso. Esses impostos que vêm aí, gente, do pecado, nós temos que ficar atentos. Nós conseguimos lá na reforma, através da redução, através de emendas, os medicamentos de combate ao câncer, ser tarifa zero, imposto zero. E vários medicamentos, eu não me lembro quantos, mas são quase 500 medicamentos, certo? De ser tarifa reduzida em 60%. Se nós vamos ter ali uma alíquota média de 26,5%, vai ter 60% reduzido. É um avanço.
Nós vamos ter aí a cesta básica com 0. Isso é um avanço. Hoje nós temos uma carga tributária, gente, de 34%. Na média vai cair para 26,5%. É um avanço ou não é um avanço? É. Agora temos que ficar atento, não podemos ficar bobeando aí, porque nós podemos ter nessa regulamentação os produtos que a gente é mais forte, né, ter uma taxa muito alta e nosso Estado ser prejudicado. Isso nós estamos atentos. Tem que unir agora a bancada, o governo do Estado, as entidades de classe, a sociedade do modo Mobilizar geral. todos. Setores, né? Todos os setores. Semana retrasada, eu estava lá com a equipe do ministro, com o Dário, o ministro estava viajando, ministro da Fazenda, com o pessoal dos lácteos, discutindo a questão dos lácteos. Que está crucial. Peraí, os lácteos são quantos itens? Quantos produtos? Quantos produtos? Nós são inúmeros, são centenas de produtos, chega a ser quase 1.000 itens, só nos lácteos. Então, nós temos que estar atentos. Quando fala lácteo, não é só leite, não. Só não é leite condensado, não é creme de leite, não. Tem uma série de produtos, né, que é dos lácteos. Que entram nessa categoria. Medicamentos foi uma das áreas que a gente teve mais atento. Eu trabalho muito com relação à saúde, principalmente combate ao câncer. Fiquei muito atento com isso. Conseguimos aí os principais medicamentos para o combate ao câncer, 0 de alíquota. Avanço. Senador, eu queria só sair um pouco de Brasília e voltar novamente para Goiânia. Voltar para Goiás, melhor dizendo. A sua esposa, Isaura Cardoso, está como já pré-candidata para senador Canedo, né? Primeiro que eu. Pois é. E eu gostaria de saber como é que está essa movimentação dela lá e o senhor aqui. Se o senhor puder contar um pouco mais para a gente sobre isso. Sim, olha, a minha esposa, ela participou efetivamente da construção de senador Canedo. Aí eu já tenho dito em quase todas as entrevistas, nós planejamos senador Canedo 30 anos para frente. Planejamos até 2035. Ficou aí um pouco no caminho, nem toda a gestão, ela é o compromisso dela com o crescimento. Mas então ela entende da cidade, trabalhou em muitas áreas, não foi só na ação social, não só nos programas sociais. Isaura Cardoso trabalhou com geração de emprego e renda, qualificação profissional, parques e jardins, era meu braço direito na administração, certo? Então ela entende e gosta. E é uma empresária de sucesso, tudo que ela põe à mão é bem feito, bem organizado, não forcei barra hora nenhuma, não é uma candidatura que foi eu que decidi, não. Foi por conta própria. Conta própria e ela... Mérito dela mesmo. Só que eu não sou bobo, eu já vinha notando há algum tempo que ela estava... Quando eu pedi para ela transferir o título para Goiânia, quando eu candidatei, ela não quis transferir, eu falei, ela já está com algum pensamento aí. Em 2020. Então, ela tem a sua independência, lógico. Eu converso muito com ela, ela pega quase todos os dias, nas reuniões que ela chega, olha, tem os assuntos que entrou assim, mas ela domina. Eu praticamente não tenho ido a senador Canedo. Fui esse final de semana, é um final lá de um jogo lá importante. Ela pediu que eu fosse, mas ela toca, ela está... E olha, alguns até falam o seguinte, mas ela sendo candidato lá, você aqui... Pessoal, deixa isso para a população de senador Canedo definir, população de Goiânia definir, se quer ela lá, se quer eu aqui, entendeu? Porque, olha, nós tocamos tanta coisa, eu não vejo um prejudicar o outro em forma alguma, entendeu? Uhum. E é divisa. Temos que resolver alguns gargalos também que tem na divisa, que eu tenho certeza. Prefeito de Goiânia, prefeito de senador Canedo, sendo eleitos, vamos resolver. Ok. Próxima pergunta? Não. O senador está angustiado, ele tem horário. Se eu gostaria de acrescentar... Se eu gostaria de acrescentar alguma coisa, fazer uma abordagem aí interessante, já acho que ficou aí sem perguntas. Olha, fica à vontade. Eu acho que as propostas de Goiânia é interessante, né? Eu disputei 2016 contra o Íris, 2020 contra o Maguito. Em 2016... nós fomos já um pouco ousados quando nós falamos, olha, Goiânia tem que ter as regionais, não dá mais para administrar Goiânia com esses caminhões atravessando a cidade de um lado para outro e tudo, tem que ter. Nos copiaram. Deu certo, a população aceitou, copiou.
Falei das regionais, dos polos de desenvolvimento, que Goiânia tem perdido muito ao longo dos últimos anos. Perdido muito a arrecadação, participação da riqueza gerada no Estado através do ICMS. Final da década de 90, era quase 30% de participação. Esse ano é só 13%. Por quê? Correram com as indústrias, né? A região metropolitana aqui cresceu porque Goiânia correu. Você pode ver aqui Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, Goianira, Trindade. As empresas saíram. Nós éramos muito fortes aqui em Goiânia, imóveis, fábrica de imóveis, ainda é. Mas esse pessoal, alguns só estão aqui porque não achou outro lugar para ir. Falta de incentivo, né? Falta de qualificação, falta de empenho da administração. Então, nós, quando assumimos Canedo, nós levamos lá o polo de imóveis para lá. Hoje deve ter lá 6 mil empregos, só no polo de imóveis. Quase tudo saiu de Goiânia, essas empresas. Então, apresentei os polos de desenvolvimento, copiaram, 2016 e 2020. Não fez um. Nenhum. Olha a vocação que nós temos em Goiânia, de firmar essas pessoas na região. É a confecção que é forte, é o calçado que é forte. Aonde você anda em Goiânia, Wilson, e olha que eu andei muito em Goiânia e ando muito. Eu tenho parceria através do Senado aí com esse pessoal, essas associações que trabalham com qualificação profissional na área de confecção e assim por diante. Onde você anda, você vê o artesanato, você vê a confecção, você vê o calçado. Agora mesmo nós estamos fazendo um levantamento nas cooperativas de reciclável. Então o pessoal não quer mais só coletar mais o lixo e trabalhar com plástico, não. Eles querem transformar o plástico em sacolas, em saco para lixo, em mangueiras. Então já vamos anexar agora. Se não tinha o polo de plástico dessas indústrias pequenas, são inúmeras que tem aqui, está na informalidade a maioria deles. Vamos levar para um polo, dar condições para esse pessoal, para eles produzirem. É uma área que eu entendo, gente. Certo? Tem mais de 20 cooperativas aqui, certo? Então, são esses polos de desenvolvimento que vai voltar a Goiânia a começar a crescer na sua arrecadação. Aí, o que vem sendo feito aqui em Goiânia, ouvinte? As últimas eleições, né, os últimos administradores. Não tem um plano mesmo audacioso de ter aqui um polo de desenvolvimento, um parque tecnológico. É só em época de eleição. Não tem nada em prática. Nada em prática. Você olha Goiânia, pessoal, nem o semáforo sincronizado não existe numa época em que nós já estamos falando em inteligência artificial. Inteligência artificial está em tudo quanto é lugar. Nós estamos falando aqui, tudo trânsito parado, burocrático, entendeu? Então, me copiaram. Eu só espero que o eleitor goianiense que entenda isso. O que nós apresentamos em 2016, 2020 é a solução para Goiânia. E é a aposta nessa eleição. E é a aposta nessa eleição. O restante é as mesmas coisas que vem sendo discutido. É a Feira Hippie, é a revitalização do centro, nada de concreto foi feito, nada, zero. Recapeamento, é o transporte asfáltico coletivo, trocar as galerias de águas pluviais do centro que foram feitas aí há 70 anos atrás, trocar as bitolas, senão vai continuar essa confusão que está aí. Então nós temos que enfrentar isso de frente. Então é só aumento de IPTU que vem, não tem planejamento. Aí pega uma canetada lá, vai aumentar o IPTU para cobrir as despesas. E quando vai construir alguma coisa, né, vai buscar empréstimo. Então, Goiânia está endividada, quase 2 bilhões de dívidas em banco, e dívida ruim. Não tem dívida boa, mas tem dívida melhor do que as outras. O dinheiro é caro. É caríssimo, certo? E agora ia buscar mais. Espero que não aceitem isso aí. Então, Goiânia precisa ser discutido um projeto macro. Não é só para uma eleição, você tem que ter um projeto aí. Eu planejei uma cidade pequena que tinha 68 mil habitantes.
Nós planejamos ela 30 anos para frente para chegar em 2035 entre 250 a 280 mil habitantes. Hoje já está com 160. E que foi destaque no censo do IBGE, né? Foi destaque. Não é ensinar, fazer a roda, não, gente. São projetos simples, né? Em 2020, eu fiz 2 programas na área de tecnologia, que o Parque Tecnológico que nós colocamos no plano de governo, ali entre a Universidade Federal de Goiás e a região noroeste. Parque Tecnológico naquela região. Mas foi baseado em quê? Baseado na cidade de Campinas, São Paulo. Gravei 2 programas de lá, e Campinas em São Paulo era atrás de Goiânia. Há 15 anos atrás, a arrecadação de Campinas só vivia 15, 20 anos atrás, só trocando prefeito. Entrava um prefeito, caçava, era uma confusão danada. Chegou um gestor lá, com sensibilidade política e administrativa, mudou a realidade, atraiu o polo de desenvolvimento, atraiu lá tecnologia, vê o que é Campinas hoje, deixou todos os outros municípios para trás. Você, dentro dessa concepção de planejamento para a cidade, o que você é eleito, quais são as principais prioridades que você acha, além dessa transformação? Porque é um processo cultural. Goiânia realmente, ela tá o cachorro correndo atrás do rabo. Não tem inovação nenhuma em nada, nem em trânsito, né? Fala-se muito em tecnologia hoje, inteligência artificial, mas não tem aplicabilidade dentro da capital. E nós somos uma metrópole, mais de 1,5 milhão de habitantes. Tem muitos problemas para serem resolvidos, inclusive dentro da área social. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, porque você teve uma experiência exitosa em Senador Canedo, que eu acompanhei na época, dentro da área social. E em Goiânia, o que você pensa fazer? Bom, nós vamos ter 3 meses entre a eleição e a posse, que é o momento de você colocar em prática praticamente tudo que Goiânia, os gargalos que Goiânia tem. Mas a limpeza urbana, eu posso dizer para você que é a prioridade. Uma cidade sem limpeza urbana. Quando eu falo limpeza urbana, é capina, poda de árvores, varrição e coleta de lixo. Isso aí é o essencial. Então você tem que entrar já, tá bem organizado para dar aquele choque. No primeiro dia você já tem que... Como é que vai deixar lixo aí acumulado por mais de 3, 4, uma semana? Não tem jeito. Não tem jeito. E não é você falar assim, olha, a coleta de lixo ela não é feita, vem no bairro, depois vai para outro, depois vai para outro. Não. Eles têm que ser feitos todos ao mesmo bairro, ao mesmo tempo. Por isso que tem vários caminhões fazendo coleta de lixo. Entendeu? Mas acima disso, que não é só coleta também, você pegar o lixo, você tem que separar esse lixo. Você tem que dar condição para essas cooperativas para trabalhar. Tem uma questão do aterro sanitário que não foi resolvida até então hoje. Você tem que pegar esse lixo, aproveitar esse lixo, aí vem essas cooperativas, transformar esse lixo em saco para lixo, em sacola, transformar ele em mangueira, transformar uma série de coisas com essas cooperativas, gerar emprego e renda. Aí você vem também trabalhar a parte da educação. Em cima disso, em vez de estar investindo dinheiro aí falando besteira na publicidade, fazer a educativa, né? Usar os meios de comunicação, como vocês aqui, para passar a parte educativa, entendeu? Então, as ações principais são essas daí. Agora, visita a todos os postos de saúde nesse período. Não é esperar tomar posse para ir lá ver que o CAIS de Campinas está um desastre, que o CAIS de Novo Horizonte está um desastre, que não tem médico, que falta o PSF ali, está faltando dentista, não tem dentista nos PSFs, né? Que o centro de especialidades médicas não está funcionando, cadê as especialidades? Você falar o recurso, mas peraí, tem 15% que tem que ser investido. Isso aí é a contrapartida da prefeitura, fora os convênios que tem. Não sei meu tempo como é que tá, mas é só citar aqui um negócio para vocês que é interessante. Eu recebi o diretor ali da maternidade Dona Iris, certo? Fui pedir um recurso para equipar os 20 leitos de UTI neonatal.
E eu consegui, era recurso até, voltou, fui lá entregar, assinar os recursos. E pedi para visitar o UTI neonatal. Nesses anos todinho, eu como prefeito, nunca tinha entrado no UTI neonatal. Nunca tinha entrado. Hoje eu digo, todo político tem que entrar no UTI neonatal, assim que tiver condições. Porque quando eu entrei lá dentro, foi um impacto logo quando eu cheguei. Na entrada já tive um impacto. Ali eu vi criança de 500 gramas, naquelas incubadoras, com aqueles aparelhos que está dando pau já, de tão velho que é. Por isso que está trocando. 600 gramas, 800 gramas. Eu saí de lá, o Wilson, eu já saí de lá decidido, certo, a apresentar um projeto de lei, encomendei meu pessoal em Brasília, para aumentar a pena de gestor público que desvia dinheiro da saúde, como foi nessa pandemia, que bilhões e bilhões de reais foram desviados, até agora ninguém foi para a cadeia. Bilhões foram desviados, não faltou dinheiro, entendeu? E para a questão da saúde, educação e ação social. Está na CCJ. E o projeto é tão interessante que o Eduardo Braga, lá do Amazonas, já pediu para relatar o projeto, de tão interessante que ele é. Porque, certeza, aquele impacto que eu tive lá, certo? Eu que invisto muito, tanto na saúde, essas pessoas nunca entraram. Ou nunca foi lá no Hugo, para ver que lá está sendo construído 20 leitos de UTI específico para AVC isquêmica e hemorrágica. Vai ser o mais moderno do país e que precisa de recursos. Ou então, não sabe que na nossa Universidade Federal de Goiás, que tem excelentes pesquisadores que precisam de apoio, de recursos. Eu sou um dos poucos. Aliás, acho que eu sou o único parlamentar no estado de Goiás que está investindo grande parte dos recursos dessas emendas que muitos criticam para pesquisa, para ciência no nosso estado, principalmente na nossa Universidade Federal, que está se desenvolvendo ali. Aliás, é um centro de referência no país. O centro de pesquisa. Nós temos os melhores pesquisadores aqui, as doenças raras. Nós vamos descobrir aqui, eu acho que não vai 3, 4 anos, com fé em Deus. O equipamento mais moderno que tem, acho que no Brasil só tem 2, o terceiro vai ser aqui, nós colocamos fruto de emendas. A nossa Universidade Federal de Goiás estava sem computador praticamente, tudo detonado, quebrado. Colocamos agora só numa leva, fruto de emendas também. É bom que você que está nos ouvindo entenda isso, certo? 500 computadores foram colocados, mas precisa de mais. Não é só isso. Você entendeu? Então, nós temos que, sim, não é que vai resolver a questão desse projeto de lei, mas o pessoal vai pensar 2 vezes, esses maus gestores, que andou desviando dinheiro aí de respiradores, dinheiro de teste de Covid, que teve coisa aí que pagou 20, 25 vezes mais. Uhum. Né? É isso aí. Eu acho que eu já me empolguei demais aqui falando com vocês. Bem? Tá ótimo. Bom, satisfeito. Só agradecê-lo mais uma vez e ficar à disposição sempre que tiver oportunidade. O grupo hoje aqui tem o maior prazer em recebê-lo e bater esse papo aí com nossos ouvintes e internautas, enfim. O grupo ele tem uma abrangência muito grande nas plataformas digitais e a gente está à disposição, claro, e o jornal também impresso. Eu que só tenho que agradecer, só fazer um complemento, porque às vezes as pessoas que criticam por eu estar pré-candidato em Goiânia e a dona Isaura em senador Candedo, eu só levo a sério essas pessoas o dia que eles fizerem algum comentário. Peraí, o governador do estado de Goiás quer ser candidato a presidente e a mulher está em campanha para o Senado Federal? Você entendeu? Essas mesmas essas mesmas pessoas, né? Você vê, pouco tempo atrás, doutor Cidinho era governador do estado. Dona Raquel era prefeita de Santa Helena. Aliás, fez uma excelente administração, não atrapalhou, hipótese alguma, o trabalho do governador. Então tem alguma coisa aí estranha, né? Será que porque é mulher? É o jogo político. Será que é mulher? É o jogo político, Adela. Ela é capaz. É o jogo político. Abraço, obrigado. Obrigado, uma senador. semana abençoada a todos vocês. Amém. Obrigado, Gabriel, pela participação. Eu que agradeço. Até uma próxima.